Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Cumprimentamos os alunos da Escola Técnica Rema. Eu sou o Caramuru Afonso Francisco, professor de Legislação Imobiliária, e hoje nós vamos estudar a aula de número 4, onde iremos tratar das formas de aquisição e das formas de perda da propriedade, bem como tratar do direito de superfície e das servidões. O direito de propriedade, e nós já estudamos na aula anterior, é um direito real, é um direito sobre uma coisa, um direito absoluto, tendo em vista que de um lado eu tenho o proprietário e do outro eu tenho toda a coletividade. O sujeito ativo do direito de propriedade é o proprietário e do outro lado todo o resto, todas as outras pessoas que são obrigadas a respeitar este direito. Um direito amplo como o direito da propriedade, ele tem de ser regulado por lei. É a lei que estabelece quais os fatos que dão origem ao direito de propriedade. Eu não adquiro o direito de propriedade por qualquer fato que eu queira, mas somente os fatos que a lei diz que são capazes de gerar o direito de propriedade. E quais são estes fatos que dão nascimento a um direito de propriedade? É o que nós chamamos de modos de aquisição. Esse é o nome que o jurista dá, que a lei dá aos fatos que dão nascimento, que geram um direito de propriedade. A propriedade, ela só é adquirida se ocorrem estes fatos que nós denominamos de modos de aquisição. Como o nosso curso é de legislação imobiliária, nós iremos apenas estudar os modos de aquisição da propriedade sobre os imóveis, sobre os bens imóveis. Nós já estudamos quais são os bens imóveis. São aqueles bens, é o solo, e aqueles bens que se aderem de forma definitiva ao solo, além dos direitos sobre a herança, que por lei são considerados bens imóveis. Como é que se adquire a propriedade imóvel? A propriedade sobre um bem imóvel, ela pode ser adquirida pela uso capião, pela acessão, por construções e plantações, que também são consideradas acessões. Então, basicamente, nós podemos dizer que a propriedade imóvel, ela é adquirida pela uso capião, pela acessão e pelo registro imobiliário. Então, são as formas pelas quais se adquire a propriedade. Logo de início, vamos lembrar uma máxima do direito brasileiro. Só é dono quem registra a propriedade. O registro é essencial para que eu possa exercer o direito de propriedade. O artigo 1245 do Código Civil diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Quem está no registro, presume-se o dono do imóvel. Ninguém pode se tornar proprietário
se não registrar o título, aquilo que lhe deu a propriedade no registro de imóveis. Por isso, você que será um corretor de imóveis, sempre deve verificar quem é o dono do imóvel antes de intermediar uma venda. Exija sempre o registro atualizado do cartório do registro de imóveis, a certidão da matrícula do imóvel, porque cada imóvel tem uma matrícula no cartório do registro de imóveis. Então você precisa ter uma certidão atualizada para saber se aquela pessoa que está vendendo realmente é dona do imóvel. Embora haja outros modos de aquisição, todos os modos de aquisição exigem o registro de imóveis. Quem não registra não é dono. Muito cuidado com isto quando você estiver no exercício da sua profissão de corretor de imóveis. O primeiro fato, o primeiro modo de aquisição da propriedade é a chamada usucapião. O que é a usucapião? A usucapião, a palavra usucapião quer dizer usucapio, quer dizer, é a captura, é a aquisição pelo uso. Ou seja, alguém que tem a posse de um determinado imóvel durante algum tempo, uma posse mansa e pacífica, ou seja, uma posse que não é contestada por ninguém, uma posse que não é reclamada por outra pessoa, uma posse que não tem nenhuma briga na justiça. Essa posse mansa e pacífica, depois de algum tempo, ela se transforma em propriedade. A usucapião é a transformação de uma posse mansa e pacífica em propriedade, pelo decurso do tempo. Quando a pessoa estava possuindo aquele imóvel, sem contestação, sem conflito, durante algum tempo, ela adquire o direito de virar proprietária daquele imóvel. Desde que ela tenha o ânimo, ou seja, desde que ela tenha a intenção de se tornar dona. Que ela estivesse como se fosse dona daquele imóvel, daquele terreno, daquele pedaço de terra. Então, a usucapião é a transformação da posse em propriedade por um decurso do tempo, onde eu tenho uma posse mansa e pacífica com intenção de ser dono. Qual é este prazo para que eu me transforme de possuidor em dono, em proprietário? Isso depende das situações. Basicamente, nós temos 4 situações de usucapião. A chamada usucapião extraordinária, a chamada usucapião ordinária, a usucapião especial e a usucapião coletiva. São as 4 formas de usucapião que nós temos. A usucapião extraordinária, a usucapião ordinária, a usucapião especial e a usucapião coletiva. Vamos começar falando da usucapião extraordinária. O que é a usucapião extraordinária? É o decurso do tempo, uma posse mansa e pacífica e com ânimo de dono, sem que eu precise nada mais a não ser o tempo. A usucapião extraordinária, ela ocorre pelo decurso
se exige apenas o tempo, na uso capião extraordinária, são os prazos maiores. O artigo 1238 do Código Civil diz que aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. Ou seja, se eu cerco um terreno, entro nesse terreno e fico 15 anos lá, sem que ninguém me perturbe, sem que ninguém conteste, sem que ninguém brigue comigo, se esse terreno for privado, porque nunca não há uso capião de terrenos públicos. A propriedade do Estado nunca pode ter uso capião. Se o terreno for privado, quer dizer, não for do governo, depois de 15 anos, eu posso pedir ao juiz que declare que eu estou ali há 15 anos e eu me torno proprietário. Por quê? Porque a uso capião extraordinária só exige o tempo. Ninguém vai perguntar se eu sabia quem era o dono ou não. Ninguém vai perguntar se eu tinha algum documento para entrar no terreno ou não. Na uso capião extraordinária só vale o decurso do tempo. E o prazo é 15 anos. Então, em 15 anos, se eu possuir um terreno e ninguém contestar nesses 15 anos, e esse terreno for particular, eu me torno proprietário. Agora, não é assim, eu virei dono e vou lá no cartório registrar. Não, eu tenho que ir na justiça, eu tenho que entrar com uma ação de uso capião, provar que eu estou lá há 15 anos, provar as dimensões do terreno, provar que eu ocupo aquela área ali que ninguém nunca contestou, e se eu provar, o juiz vai dar uma sentença declarando que eu adquiri o imóvel por uso capião, e eu pego esta sentença e levo para o registro de imóveis, e quando se registra, fica consolidada a minha propriedade. A minha posse virou propriedade. Então não basta eu ter 15 anos lá. Eu preciso de uma sentença judicial para registrar esta sentença, e se abre uma matrícula deste imóvel, e assim eu me torno proprietário. Esta é a uso capião extraordinária. A lei ainda diz, no artigo 1238, que esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10 se eu morar no imóvel ou se eu estiver utilizando o imóvel de forma produtiva. Ou seja, se o imóvel for urbano, se eu estiver morando no imóvel. Se o imóvel for rural, se eu estiver produzindo naquele imóvel. Então, se eu provar que eu estou ocupando um imóvel há 10 anos, morando nele, ou produzindo nele, e ninguém me contestou nesse período, eu posso conseguir a uso capião extraordinária. Mas existe também a uso capião ordinária. Na uso capião ordinária, não basta o tempo apenas. Na uso capião ordinária, além do tempo, eu vou ter que provar o título e a boa-fé. O que é o título? O título é uma forma pela qual eu adquiri aquele imóvel. Pode ser um contrato, pode ser uma herança, enfim. Eu provo que eu entrei naquele imóvel por algum motivo. Comprei de alguém, mesmo um contratinho,
recebi como pagamento de uma dívida, enfim, eu tenho que provar que eu entrei ali por um motivo jurídico e que eu estava de boa fé, ou seja, eu estava possuindo ali sem malícia, sem maldade, eu não fiz nenhum trambique, eu não fiz nenhuma maldade, né? Eu não enganei ninguém, eu não tomei na mão grande, como dizem por aí. Se eu provar que eu tenho um título e eu tenho uma boa fé, eu não preciso esperar os 15 anos da usucapião extraordinária. Não. Se eu provar que eu tenho um título e eu tenho boa fé, eu posso, com apenas, no artigo 1242, com apenas 10 anos, eu posso me tornar proprietário. Se eu não tenho título nem tenho boa fé, eu tenho que esperar 15 anos. Se eu moro ou produzo no imóvel, esse prazo de 15 pode ser reduzido para 10. Agora, se eu tenho um título e eu tenho boa fé, eu só preciso de 10 anos. O artigo 1242 diz: adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa fé, o possuir por 10 anos. Então, se eu tenho prova que eu tenho justo título e eu tenho boa fé, com 10 anos eu já me torno proprietário do imóvel. Não preciso esperar os 15 anos da usucapião extraordinária. Por que a lei faz isso? Para privilegiar quem age honestamente, quem vive lealmente na sociedade. Então, se eu só sou possuidor de um imóvel, mas eu tenho um título e eu tenho boa fé, eu posso esperar apenas 10 anos. E a lei vai mais além. Se eu tiver adquirido este imóvel e não conseguir registrar o imóvel por algum problema, por exemplo, havia uma fraude no cartório e foi cancelado todas as matrículas, inclusive a matrícula daquele imóvel que eu comprei, com 5 anos eu posso obter a usucapião ordinária. Isso aconteceu muito em muitas cidades do litoral, que havia aqueles famosos grilos, né? E a pessoa comprava, confiando naquele registro do imóvel que estava no cartório, e depois se descobriu que tudo era uma falsificação e foi cancelado tudo. Eu provando que eu estava de boa fé e eu tinha um título, tanto que eu tinha um registro que tinha sido cancelado, que foi cancelado depois, eu não preciso esperar 10 anos, eu posso esperar apenas 5 anos. Então é a usucapião ordinária. Além da usucapião extraordinária e da usucapião ordinária, nós temos também a usucapião especial. A usucapião especial é uma usucapião de finalidade social. O artigo 1239 diz que quem possui um imóvel rural ou urbano por 5 anos, sem nenhuma oposição, aliás, quem não possua nenhum imóvel e ocupe um imóvel rural por 5 anos, morando com a sua família e produzindo, ele tem direito a usucapião com apenas 5 anos, desde que o imóvel tenha até 50 hectares. Então, os senhores vejam que o que existe aqui é uma finalidade social. Tem uma pessoa que ocupa uma área rural, mora com a sua família ali, produz, não tem nenhum imóvel, ele tem direito ao usucapião com apenas 5 anos. Esta usucapião, prevista aqui no artigo 1239 do Código Civil, foi regulada na Constituição. Na Constituição, no artigo 180
191 da Constituição. Foi a Constituição que determinou que todo possuidor, todo posseio, para dizer uma linguagem bem popular, que ocupa uma área de até 50 hectares e produza nesta área e não tenha sua posse contestada por ninguém, ele tem direito a virar proprietário. Então, uso capião especial de apenas 5 anos, desde que a pessoa ocupe uma área de até 50 hectares, produza na área e não tenha nenhum imóvel, não seja proprietário de nenhum imóvel. É uma finalidade social que nós vemos aqui. Além da usucapião especial rural, nós também temos a usucapião especial urbana, que está no artigo 1240 do Código Civil. Se o imóvel que a pessoa mora é um imóvel urbano e ele não tem até 250 metros quadrados, ele não sendo proprietário de outro imóvel, ele também tem direito de pedir a usucapião com 5 anos. Também essa usucapião especial urbana, que está aqui no artigo 1240 do Código Civil, foi prevista na Constituição. Na Constituição, no artigo 183 da Constituição, se previu isso. Se alguém ocupa um imóvel urbano de até 250 metros quadrados e ocupa ali e não é contestado na sua ocupação, mora ali e não é proprietário de nenhum imóvel, ele tem direito a usucapião especial urbana. Então nós vimos a usucapião extraordinária, só o tempo é necessário. 15 anos. Se a pessoa mora ou produz no imóvel, reduz para 10. E só se fala do tempo. A pessoa não precisa provar nem justo título, nem boa-fé. Na usucapião ordinária, eu preciso provar o justo título e a boa-fé. Mas o prazo reduz para 10 anos, ou até 5, se eu já tinha tido um registro que foi cancelado. E a usucapião especial. Essa é uma finalidade social. Alguém que não é proprietário de nenhum imóvel, mas se ocupa uma área rural de até 50 hectares e mora e produz nessa área, tem direito a usucapião com 5 anos. Se é um imóvel urbano de até 250 metros quadrados e ele também não é proprietário de nenhum outro imóvel e mora naquele imóvel, ele tem direito ao usucapião com 5 anos. A última forma de usucapião é a usucapião coletiva, que está prevista no artigo 10 do chamado Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001. O artigo 10 desta lei prevê o seguinte: as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Esse Estatuto da Cidade surgiu para regular a situação da propriedade nas grandes cidades, que é uma situação caótica que nós vivemos. Para regularizar a situação, e existem aqueles casos daquelas invasões, ou mesmo daqueles loteamentos clandestinos. Muitas pessoas foram morar na área, hoje já são bairros, mas a situação não está regularizada. E nem tinha como regularizar, cada um entrando com usucapião. Então, o Estatuto da Cidade veio promover esse usucapião coletiva. Ou seja, as pessoas se reúnem, a área é maior de 250 metros quadrados, não tem como definir a área de cada um,
Então eles podem, em conjunto, pedirem a uso capião. E aí então a propriedade é dada para todos eles. Todos os moradores ali passam a ser condôminos, passam a ser proprietários daquela área. Como não dá para individuar cada área, até porque às vezes as normas da política urbana não permitem esse retalhamento, então há uma uso capião da área toda. E todos os moradores ali se tornam proprietários. É a uso capião coletiva, que só é urbana, porque está prevista no Estatuto da Cidade. Então, isso é o que nós tínhamos a dizer a respeito da uso capião. Mas nós já vimos que a propriedade ela se adquire pelo registro, pela uso capião e também pela acessão. O que é a acessão? A palavra acessão quer dizer acréscimo. Às vezes a propriedade ela surge por um acréscimo. Algo é acrescido àquela propriedade que eu tenho. E esse acréscimo pode ser feito por causas naturais ou por causas artificiais, por causas provocadas pelo homem. As causas naturais são a aluvião, a avulsão, a formação de ilhas e o abandono de álveo. Nós vamos falar de cada uma delas. É a própria natureza que acresce solo ao terreno que eu tenho. As causas artificiais são as construções e as plantações, porque elas são feitas pelo homem. É quando o homem planta na terra, ou quando constrói no terreno, aí há um acréscimo na propriedade, mas promovida pelo homem. Então nós temos causas naturais, são acréscimos promovidos pela natureza, e causas artificiais, acréscimos produzidos pelo homem. O artigo 1248 do Código Civil traz isso. A acessão pode dar-se por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, por plantações ou construções. Vamos falar então das causas naturais da acessão. A primeira causa natural da acessão é a chamada aluvião. O que é a aluvião? O artigo 1250 do Código Civil diz: são os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. O que é aluvião? É aquela terra que a água de um rio, por exemplo, vai trazendo para o meu terreno. Passa um rio no meu terreno e ele vai trazendo terra, e essa terra vai se juntando no meu terreno. Meu terreno tinha 20 metros, depois de 2 anos tem 25. Por quê? Porque a água está trazendo de uma forma corriqueira, imperceptível. Dia após dia, ela vai acrescentando aquela área. E o que diz o artigo 250? Que aquilo que a água trouxe, ou aquilo que foi juntado pela natureza no meu terreno, é meu. Não pode o cidadão lá de cima do rio vir aqui querer cobrar uma indenização por causa da terra que saiu do terreno dele e juntou no meu. A aluvião diz, o artigo 250, que é aquilo que é acrescentado passa a ser meu sem indenização. A avulsão já é um acréscimo decorrente de uma
força natural violenta. Por exemplo, uma inundação que arranca um pedaço de terra do vizinho e junta no meu. Quando nós vimos aí esses desastres lá naquelas cidades do Rio de Janeiro, aconteceu muito disso, né? Se arrancaram pedaços de imóvel, casas, e se juntou por uma ação violenta. É diferente. A aluvião é algo que é natural, e dia após dia. A avulsão não. A avulsão foi uma força natural violenta que arrancou de um lugar um pedaço de terra e juntou no outro terreno. A regra nesse caso, o artigo 1251, diz que aquele que foi beneficiado tem que indenizar o outro. Mas se durante um ano aquele outro não reclamar, ele não precisa pagar. Então, quando há uma força natural violenta que aumenta um terreno em detrimento de outro, aquele que teve o seu terreno aumentado é obrigado a indenizar. Mas o outro tem um ano para reclamar. Se não reclamar, perdeu o direito à indenização. A terceira forma, causa natural, é o chamado álveo abandonado. O que é o álveo abandonado? É aquele terreno que é fruto de uma seca. Por exemplo, é um rio, um córrego, um riacho, que secou. E naturalmente, aquilo que estava embaixo do rio não era de ninguém. Agora que secou, como é que fica aquele terreno seco? É de quem esse terreno seco? Isso é que é chamado do álveo abandonado. Abandonado por quê? Porque a água abandonou. Era aquilo que era submerso e agora passou a ser seco. O que diz o Código Civil? Artigo 1252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo. Ou seja, aquele terreno que secou passa a ser meio a meio daqueles proprietários ribeirinhos. Além disso, nós temos a chamada formação de ilhas, né? Dentro de um rio. As ilhas que se formam, né? Às vezes há um acúmulo de sedimentos e a água passa a desviar e se forma uma ilha. De quem é esta ilha? Pertencem, o artigo 1249 diz que estas ilhas que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros. Então, a ilha está no meio do rio, ela pertence aos proprietários meio a meio. Se elas se formarem não no meio do rio, mas de um lado do rio, pertencem apenas àquele que é do lado de lá do rio. É como se fosse uma aluvião. E aqueles que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio, continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, às custas dos quais se constituíram. Então, se o rio faz um braço, aquele terreno continua sendo de quem era, porque foi apenas um braço. Essas são as regras da formação de ilhas. Essas são as causas naturais: a aluvião, a avulsão, a formação de ilhas e o álveo abandonado. Mas nós temos também as causas artificiais, as construções e as plantações. A regra está no artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se proceder de boa fé, terá direito à indenização. O que se planta e o que se constrói é do dono da terra. Se eu construo no imóvel de outra pessoa, eu não sou o dono da construção. Não tem essa história, não, eu construí
aqui então a construção é minha, a construção não é sua. A construção e a plantação pertencem ao dono do solo, porque são acréscimos ao solo. Esse é o princípio que diz que o acessório segue o principal. O principal é o solo. Então todas as construções e plantações, elas pertencem ao dono do solo. Se a pessoa construiu em imóvel alheio, achando que ele era o seu imóvel, isso é muito comum. Né? Normalmente, quando se faz as plantas de loteamentos, muitas vezes se demarcam erradamente, equivocadamente. E alguém acaba construindo num imóvel que acha que era seu, mas na verdade não era o seu imóvel, o seu lote era o outro. Ele construiu trocado, errado. Se ele estava de boa fé, ele tem direito à indenização da construção, ou seja, aquilo que ele construiu, aquilo que ele gastou, ele tem direito a ser indenizado. Mas a construção é do dono do lote. A construção e a plantação sempre é do dono do solo, do dono do terreno. Quem constrói de má fé, o artigo 1258, diz que se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio, em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa fé a propriedade da parte do solo invadido. Se o valor da construção exceder desta parte, responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Então, se eu construo parte do meu terreno e parte do outro terreno, se eu estou de boa fé e a invasão é menos de 1/20 da 20ª parte do terreno que eu invadi, eu, por estar de boa fé, acabo adquirindo esta construção. Eu vou ter que, esse solo, esta parte que eu invadi, eu acabo adquirindo, desde que eu indenize. Então, se eu construir parte do meu terreno e parte do terreno do outro, não invadir mais de 20% do terreno do outro, eu tenho que indenizar, mas eu me torno dono do solo. Agora, se eu invadir mais de 1/20, mais da 20ª parte, e olha não, olha senhores, olha bem, 20ª parte não é 20%. 20% é 1/5.